Olá, eu sou o Thales. O episódio começa nos mostrando a respeito das diversas vidas de mutantes que foram perdidas no incidente de Genosha. Aquela sentinela colossal gigantesca apareceu. Mesmo com o próprio mutante nível Ômega Magneto tentando impedi-la, a sentinela se mostrou poderosa demais. E depois de derrotá-lo, o mutante Gambit tentou destruí-la, dando sua própria vida para poder proteger seu amor, a Vampira. Isso funcionou. A sentinela Godzilla foi derrotada. Porém, Vampira teve que aguentar a dor de ver que seu amado Gambit perdeu a vida. Também vemos a Tempestade que foi atacada pelo demônio ou adversário. E o episódio 6 começa. Vemos um combate intergaláctico entre as forças do Império Shi'ar e as forças do Império Kree. Eles estão em combate, até que de repente uma representante do exército Shi'ar invade a nave dos Kree. O próprio Ronan, o acusador, estava comandando aquela nave e disse para seus funcionários que aquela mulher não pode impedir a vontade da inteligência superior, até que abruptamente tudo explode ali dentro. A guarda imperial chegou. Liderados pelo gladiador, eles começam a descer o cacete nos Kree. Ronan não pode fazer nada e é derrubado por um simples encontrão do gladiador. A representante do Império Shi'ar então vai conversar com o Ronan e pergunta para ele onde a suprema inteligência está se escondendo. Só que antes dele poder falar alguma coisa, um dos funcionários do Império Shi'ar vem interromper. Ele diz para aquela mulher que sua irmã, a Imperatriz, está em uma chamada querendo conversar com ela. Essa espécie de videochamada começa e a Imperatriz conversava com todo o povo de Shi'ar, dizendo que ano passado eles emprestaram um de seus maiores curadores para ajudar um homem terráqueo que estava à beira da morte. Esse homem, entretanto, não era um terráqueo qualquer. Ele ajudou todo o universo a se salvar contra a loucura do irmão dela, que se chamava Dekken. Além disso, esse terráqueo também ajudou na batalha contra a Fênix. E a Imperatriz diz que agora esse homem terminou o seu maior feito, desvendou os caminhos para o coração dela. A Imperatriz Lilandra então se coloca perante esse conselho real e também perante a todo o povo de Shi'ar. Mesmo durante esses terríveis tempos de guerra, ela tem uma boa notícia. A Imperatriz vai se casar e seu novo marido e imperador é o professor Charles Xavier. Isso mesmo, ele ainda está vivo. Depois dessa apresentação, enquanto conversavam, Xavier dizia para a Imperatriz que está um pouco preocupado. O povo de Shi'ar pode não acreditar que ele está ali demonstrando boas intenções, mas a Imperatriz lhe garante que todo o povo confia nela quando ela diz que ele não é um terráqueo qualquer. Xavier começa a tentar convencer a Imperatriz de que ela poderia governar a galáxia, pelo menos durante uma parte do ano, lá da Terra. Ele tem saudades de seus X-Men e também do povo terráqueo. Só que a Imperatriz fala que isso seria perigoso, pois visitar sua família às vezes pode significar ficar preso com eles por muito mais tempo do que você imagina. A Imperatriz então manda Xavier mandar uma mensagem para seus X-Men, os convidando para o casamento deles, a menos que ele tenha medo que seus alunos comecem a achar que ele os abandonou. A Imperatriz, enquanto tira a armadura do professor Xavier, continua dizendo que precisa dele, pois depois de derrotar o Império Kree, eles precisaram de um professor para ensinar o modo de vida deles. Nesse momento também descobrimos que é aquela armadura que faz o professor Xavier andar. Ele não foi curado completamente. O professor então pede para a Imperatriz ao menos considerar viajar até a Terra com ele. Enquanto isso, Tempestade ainda tomava conta do mutante Forge. Ele foi mordido pelo demônio ou adversário e está com o veneno dele em seu corpo. Enquanto ela fazia isso, o próprio demônio estava atrás deles, perguntando como a Tempestade tem coragem de tentar ajudar o homem que criou a coisa que pode ter tirado tudo que ela tinha. O demônio quer de qualquer maneira que Tempestade pare de cuidar do Forge e o deixe perder a vida. Mas a mulher fala que todas as vidas merecem ser cuidadas, até mesmo a vida dele. Ororo então se levanta e tenta correr para fora da casa para buscar por ajuda, mas não consegue sair. O demônio insiste em dizer que ela tem que deixá-lo perder a vida, pois não é mais uma X-Men. E logo em seguida, a tranca em um caixão feito de madeira. O demônio diz para ela que Tempestade não tem medo de perder a vida, e sim de viver. Os poderes dela estavam atrelados à sua antiga família, porém, essa família de X-Men a abandonou. Na verdade, não foi o Forge que retirou os poderes da Tempestade. Ela já havia renunciado a esses poderes por causa desses seus familiares. O demônio então leva a Tempestade de volta para casa e diz que ela virou as costas para esses amigos há muito tempo. Abruptamente, Forge chega correndo. Ele tem um livro de feitiçaria antigo em suas mãos e começa a fazer um feitiço para sugar esse demônio de cima da Tempestade direto para dentro de um portal. Forge
Forge conseguiu destruir a criatura e diz que sua mãe costumava praticar magia no deserto. Ele aprendeu isso com ela, só que o homem está passando muito mal, seu ombro está piorando. Tempestade fala que talvez no livro da mãe dele tenha uma resposta para esse problema, e Forge diz que sua mãe escreveu nesse livro a respeito de um cacto que se chamava o Chola da Meia-Noite. Ele cresce em cavernas próximas daquele local e não precisa da luz do sol. Sua seiva é um remédio mágico muito poderoso. Forge quer mostrar o caminho para a Tempestade, mesmo que ela queira ir sozinha. Porém, ele diz que se tiver que perder a vida, que seja ao lado de sua amada. E ela concorda em levar seu amado com ela. Logo depois disso, somos levados até o casamento do professor Xavier com a Imperatriz Shiar. Seu conselheiro está preocupado com isso, pois ele diz que a guerra contra os Kree é algo muito mais iminente. Mas a própria Imperatriz fala que isso é bobagem, pois o gladiador e sua guarda imperial já falaram para ela que a vitória na guerra está garantida. Logo, a irmã da Imperatriz aparece, dizendo que o seu conselheiro quer dizer na verdade é outra coisa. O problema aqui é o noivo da Imperatriz. Ele é um terráqueo e nasceu do lado errado da galáxia. A Imperatriz do Shiar se unir a um terráqueo é a mesma coisa que fazer uma aliança com um mundo inferior. Xavier, entretanto, não fica quieto ouvindo isso e fala para a Rapina, que é a irmã da Imperatriz, que ele e a própria Imperatriz decidiram que iriam fazer da Terra também parte do lar dos Shiar. Só que a Rapina não vai aceitar isso. Ela não quer que o pessoal de Shiar tenha o planeta Terra, que é conhecido como a latrina da Via Láctea, como um de seus lares. E pelo bem-estar do Império, a Rapina invoca o rito de Emdasha. Todos ficam em choque. O rito exige que o terráqueo passe em um teste de lealdade para se casar com alguém da realeza. A Rapina então vai escolher o desafio de lealdade que Xavier terá que cumprir para poder se casar. E ela diz que o desafio é que ele tem que renunciar completamente ao planeta Terra e ter toda a memória de sua vida lá apagada. A Imperatriz, entretanto, diz que Charles é um telepata formidável. Apagar suas memórias não seria algo fácil de se fazer. Mas a Rapina diz que, por sorte, a governante de Shiar possui o mesmo nível de poder psíquico que ele. Isso mesmo, a própria Imperatriz terá que apagar a mente de seu noivo. Depois desse desafio, Charles foi conversar com a Imperatriz e disse que ela deveria entender que o desafio de sua irmã foi longe demais. A Imperatriz então diz que na Terra o professor Xavier lutava para poder ter seus direitos. Sua vida era muito sofrida e seria muito melhor esquecer de tudo isso e começar do zero. Se ele recusar, o Conselho Real não irá permitir que eles fiquem juntos. Pelo menos não, ao menos que ela renuncie o trono, e é isso que a Rapina deseja. Se ela se tornasse a Imperatriz, o caos seria espalhado por toda a galáxia. Xavier então diz que a Imperatriz salvou sua vida, lhe deu um lar, um novo futuro. A devoção dela é incomensurável. Talvez seja a hora dele mostrar a devoção dele também. Xavier vai concordar em ter suas memórias apagadas em nome do amor. Enquanto isso, na Terra, Tempestade estava correndo no cavalo com o Ford e eles chegaram ao local certo. Ali era uma caverna que os exércitos durante a época da Guerra Civil utilizavam para guardar munições e armamentos. Mas na verdade elas foram construídas nas guerras contra os indígenas, ainda nos tempos dos colonizadores. Tempestade não entende como os indígenas permitiram que outros homens brancos construíssem esse depósito em suas terras. Forge diz que foi porque os homens brancos falavam que estavam ali para ajudar. Forge então conta que ouviu o adversário falando para Tempestade deixá-lo perder a vida. O homem então pede desculpas por tê-la enganado. Tudo foi culpa dele. O adversário só chegou até ali pois foi atraído pelos seus sentimentos, que seriam a raiva e o autodesprezo. Só que a Tempestade fala que também foi culpa dela o adversário ter aparecido, pois ela sentia as mesmas coisas. E além disso, antes de perder seus poderes, ela estava curiosa a respeito de como seria a vida sem ter esses poderes. Não importa quantas vidas ela salvasse, todos os seus atos apenas serviam para a humanidade odiar os mutantes cada vez mais. De certa forma, continuar sem seus poderes é uma espécie de bênção. Forge então começou a passar mal e Tempestade pergunta onde está o tal cacto. Ele mostra para ela, é um caminho muito apertado e ele sabe que ela tem medo de situações como essas, mas não vai ter outro jeito. Vemos que Xavier estava perante o Conselho Real para começar o rito de Emdasha. O líder dos conselheiros pergunta se ele renuncia a respeito de todas as suas memórias da vida lá na Terra. Xavier diz que sim. O conselheiro então pergunta se ele renuncia também às memórias sobre seus X-Men, mas Xavier não consegue dizer que sim. Rapina então aparece dizendo
enquanto que Xavier hesitou. Com isso, ele insulta todo o povo de Shi'ar. A Imperatriz tenta dizer para ela que o que está sendo pedido de seu amado não é algo tão simples, mas a Rapina continua dizendo: eles não podem deixar que alguém que perdeu tudo para um simples ser humano governe Shi'ar. Os membros do conselho começam a concordar com ela. Xavier nem ao menos é de uma raça pura, ele é um mutante, uma casta ainda mais baixa. A Rapina então fala que sua irmã ficou louca e precisa renunciar ao trono antes que a paixão dela destrua o Império. Vendo que sua irmã está completamente doida, a Imperatriz manda o Gladiador prendê-la. A Rapina então parte para cima da Imperatriz, mas o Gladiador a protege. Com um simples toque de seu punho, ela sai voando e atinge a parede. Seus guardas tentam atacá-lo, mas vemos que eles não são nada perante a força extrema do Gladiador. Infelizmente, depois que ele destruiu uma das granadas, a Rapina utilizou a fumaça para poder se esconder e atacar as pernas robóticas do Xavier. Logo em seguida, enquanto o Gladiador estava ocupado, ela partiu para cima da Imperatriz. Os membros do conselho já estavam até mesmo abandonando aquele lugar, até que Xavier se lembrou de uma certa coisa, seu maior dom. Ele então invade as mentes de todo mundo ali e começa uma aula com eles. Nessa aula, Xavier diz que todos que tiverem uma pergunta devem primeiro levantar a mão. Ele usou suas vastas habilidades psíquicas para trazer todos para o plano astral. Está na hora deles aprenderem uma lição. Vemos então que a Tempestade estava lá passando por aquele buraco estreito para chegar até o cacto e salvar o Forge. Só que enquanto ela escalava, escorregou e seu medo fez o demônio adversário brotar mais uma vez. O que o Forge fez não adiantou. A criatura ainda está sentindo todo o medo da Tempestade. Ela está pedindo para ser salva e o adversário diz que irá salvá-la. Aquele buraco se fecha contra a Tempestade de uma vez, mas vemos que ela acordou. O sonho dela não é ficar sem seus poderes. O neutralizador do Executor X não foi a única coisa que tirou esses poderes dela. Também havia uma mentira e ela acreditou nessa mentira. O adversário tenta dizer para ela continuar acreditando nessa mentira, fingir que está sem vida, ou a humanidade iria atrás dela e atrás de sua raça. Mas Tempestade diz que o adversário é apenas um eco do que ela já foi. Deixem que a humanidade venha atrás dela e dos mutantes. Eles podem trovejar à vontade, pois ela é o relâmpago. Tempestade então desperta seus poderes, só que agora ela está muito mais poderosa. A tempestade causada por ela é vista até mesmo do espaço. Esse foi o despertar da mutante nível ômega. Ela então volta para a Terra, admirada com seus novos poderes e se reconectando com a natureza. Ninguém pode pará-la. Mais tarde então, Tempestade utilizou a seiva do cacto para curar o Forge. Ela diz para ele que o segredo para derrotar o adversário foi aceitar seus defeitos e também aceitar que precisa curar seu adversário. Depois que os ferimentos do Forge melhoram, ele pergunta o que a Tempestade vai querer fazer, já que conseguiu uma nova chance. Talvez eles devessem fugir para uma ilha tropical. Ela diz que essa seria uma boa ideia, até que Forge liga a TV e eles veem todas as terríveis atrocidades que aconteceram em Genosha, e a própria Tempestade começa a chorar de tristeza. Ao mesmo tempo, o professor Xavier ainda estava dando a aula para o Conselho Real. Ele dizia que todo o poder do Império Shi'ar era tirado de outros impérios. Eles forçavam esses impérios a ficar sem força e depois vinham com o pretexto de ajudá-los. Tudo isso para mantê-los sob sua vigilância e nunca permitir que eles se tornassem um império tão poderoso quanto o deles. Tudo isso não passa de um esquema fraudulento. O chefe do conselho tenta dizer que a lei é do mais forte, mas Xavier diz que essa frase é uma mentira. Ela apenas estabelece que todos devem tirar proveito uns dos outros. Para um ser forte, o outro tem que ser fraco. Só que isso não faz sentido. Quem foi que inventou essas regras ridículas? O chefe do conselho, entretanto, diz que entende isso, mas seu povo nunca entenderia e diria que isso é uma bobagem. Xavier então diz que a coexistência é algo confuso e é por isso que ele se tornou professor. Por causa de seus X-Men, o heroísmo deles ensina uma lição que não devemos esquecer. O universo é um lugar muito antigo e todos nós somos muitos jovens, nascidos da poeira estelar, filhos do átomo. De repente, o globo terrestre começa a girar e explode. Logo, todos se tornaram caveiras e Gambit aparece na frente do professor. Ele também se transforma em uma caveira e o professor fica desesperado. Todos os mutantes estavam rindo, dançando e se divertindo. Como isso pôde acontecer? A sentinela eliminou a todos e essa notícia deixou Xavier devastado. Ele diz que tem que voltar à Terra imediatamente. Não importa o que aconteça, seu povo está em perigo e ele pode até mesmo recusar o
amor, pois não vai abandonar sua raça. Está na hora de voltar para seus X-Men. Depois disso, vemos o cientista Bolivar Trask, inventor das sentinelas, correndo. Ele dizia que já forneceu seu DNA para que a pessoa pudesse fazer outro molde mestre. E logo descobrimos que essa tal pessoa era o Sinistro. Ele construiu aquela sentinela gigante graças ao DNA do Bolivar Trask e planeja fazer muito mais. Obrigado por assistir, até o próximo!